A TV Ponta Negra foi surpreendida com a declaração do pároco de Parnamirim, Padre Murilo, que afirmou ontem, durante homilia na missa que celebrava o dia de Pentecostes, o seguinte, abre aspas, se fosse no tempo do Frei Damião já havia organizado o povo para tacar fogo naquela rádio e naquela TV, que tem um cara sem futuro que fica falando todo dia mal dos padres. Fecha aspas. A televisão ao qual o Padre Murilo se referiu é a TV Ponta Negra, que tem o jornalista Gustavo Negreiros no time de comentaristas aqui no Jornal do Dia. Gustavo usou do legítimo direito de informar e, através do seu blog, divulgou um caso que envolvia um padre e um casal de uma das paróquias de Natal. A notícia, inclusive, não chegou nem a ser noticiada em momento algum pela TV Ponta Negra. O jornalista Gustavo Negreiros, assim como todos os demais jornalistas dessa casa, tem total liberdade para divulgar notícias e expressar suas opiniões aqui nesta emissora e também através dos seus blogs e redes sociais, que são independentes editorialmente da TV Ponta Negra. Mas, apesar de tal notícia não haver tido a nossa divulgação, queremos expressar a nossa solidariedade a Gustavo Negreiros e deixar claro que somos radicalmente contrários a toda e qualquer forma de tentativa de cerceamento e ameaça ao legítimo direito de informar, base do jornalismo. Incitar a população a atear fogo em prédios de veículos de comunicação nunca foi e nunca será uma atitude plausível de quem quer que seja, muito menos de um sacerdote, o qual sempre tivemos respeito e admiração e do qual esperamos a devida retratação. Gustavo já está aqui conosco para comentar os fatos políticos, mas antes, claro, eu gostaria de ouvir sua palavra sobre este lamentável episódio, Gustavo Negreiros. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ponta Negra. Olha, é lamentável a atitude do Padre Murilo, de quem se espera amor, compreensão, né? Muito mais nunca isso é que o Padre Murilo fez. É uma atitude, logo hoje é o dia de liberdade, né, que comemora a liberdade de imprensa, a atitude do Padre Murilo foi lamentável, foi rasteira, foi feia, né? É uma vergonha para a Igreja Católica ter um padre com esse tipo de atitude. Na verdade, é uma vergonha para a Igreja Católica o que estão fazendo na Arquidiocese de Natal. Isso é o mínimo. Tem casos de pedofilia, tem casos de ameaça de padre contra padre, tem casos de ameaça de padre contra funcionários da igreja e agora tem ameaça de padre contra veículos de comunicação e contra jornalistas. Eu acho triste a atitude do Padre Murilo, assim como acho triste a atitude do bispo Dom Jaime em relação aos fatos que ocorrem aqui em Natal. O Padre Murilo, em momento algum, na homilia dele, ele veio contra aquilo que eu informei na sexta-feira. Ele veio para ataques, como eu disse, baixo e rasteiro, o que nós lamentamos. Na igreja, em qualquer que seja a igreja, o que se espera é a palavra de Deus, é amor, bondade, não esse tipo de atitude do Padre Murilo. Mas ele é useiro e vezeiro nisso. É lamentável. Agora sim, vamos falar sobre política, porque o Partido Verde, aliado governista, vai realizar uma prévia para definir qual pré-candidato ao Senado terá apoio do PV. Se é Carlos Eduardo, que é do PDT, ou Rafael Mota, do PSB. E eu quero saber, claro, a opinião dos comentaristas, começando por Thaisa Galvão. O que é que você acha que o PV, quem você acha que o PV vai apoiar, Thaisa? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal do Dia. Boa tarde, Gustavo, boa tarde a vocês que nos acompanham. Antes de falar no PV, eu quero só dizer, Gustavo Negreiros, que se você souber desse incêndio, desse tocado de fogo aqui na televisão, me avisa antes para eu não passar nem perto, tá? Quero passar por isso, não. Pois é, o PV, Vanessa, o PV já voltou. O presidente do PV, o vereador Milcley, ele foi o primeiro a posar, a fazer foto ao lado do candidato Carlos Eduardo Alves. E aí, depois que apareceu o nome do deputado Rafael Mota, o presidente do PV deu aquela recuada, começou a nutrir uma simpatia pelo nome de Rafael,
e aí ficou aquele disse-me, não me disse, em torno do PV, em torno de quem vai apoiar, e aí o partido resolveu que vai se reunir até quarta-feira para marcar uma data para fazer uma prévia. O partido vai fazer uma prévia para saber, agora eu já adianto a sua pergunta, a pergunta que você me fez, Vanessa, eu acredito que o PV vai ficar com o Rafael Mota, até porque existe essa simpatia do presidente. O vice-presidente Maurício Gurgel já declarou abertamente que o apoio dele é para Rafael Mota. A deputada Eudiane Macedo, a simpatia também ainda não anunciada dos deputados George Soares e Hermano Moraes. O deputado Vivaldo Costa vai ficar por ali, acho que aguardando o que vai pedir a governadora Fátima Bezerra. Então, o PV, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho conversado, o PV vai ficar com Rafael Mota, né, como candidato a governador. A candidatura de Rafael Mota, que vem incomodando muito, tanto a candidatura de Carlos Eduardo como a de Rogério Marinho, e aí isso está trazendo ao Rio Grande do Norte, no próximo dia 17, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro. O presidente vem dizendo que vai entregar postos da FUNASA ao lado do deputado João Maia, que vai entregar pontos de internet ao lado do ministro Fábio Faria. Na realidade, ele vem querer jogar uma fumaça quente em cima da candidatura de Rafael Mota para tentar salvar a candidatura do queridíssimo dele, que é o ex-ministro Rogério Marinho. Gustavo, você também compartilha dessa opinião? Acha que o PV vai apoiar aí Rafael Mota? Nesse caso, sim, Vanessa, eu acredito sim que o PV está muito claro a posição dos 4 deputados do PV em relação a Rafael Mota, mas aí, até essa declaração, tudo pode mudar. A governadora Fátima, ela tem jogado e tem jogado bem para tentar manter a sua liderança. Fátima é uma líder incontestável do PT e de toda essa coligação. Na hora que o PV der esse grito de independência, isso vai abalar também a candidatura da própria governadora. Então, eu acredito que todos esses 4 candidatos aí, esses 4 deputados do PV que apoiam Fátima, eles têm cargos dentro do governo, eles têm a situação política deles dentro do governo. A governadora vai chamar um a um e vai dar aquela velha chave de roda que ela já deu em Zumba. Ela e qualquer político faria isso. Ela não está errada, não. Então, Fátima, ela quer... Você vê, ontem foi o aniversário de Carlos Eduardo. Inclusive, eu não vi nem Thaísa, nem Micarla parabenizando Carlos Eduardo nas redes sociais dela. Mas a governadora Fátima Bezerra parabenizou. Né? A governadora Fátima Bezerra parabenizou, mas só Fátima. Não teve Natália, não teve Mineiro, não teve Jean Paul, não teve ninguém mais que parabenizasse. Fátima, André e mais 2 assessores. Eu olhei bem, fui para o Twitter, botei o nome Carlos Eduardo, olhei, fui no Instagram. É inacreditável. Em época de campanha, um candidato majoritário como Carlos Eduardo, o não parabéns a ele. E Fátima fez de uma forma extremamente burocrática. Não foi uma... a gente vê quando Fátima fala com as palavras dela, ou quando ela faz até vídeo. Quando ela fala, às vezes faz vídeo de aniversário. Para Carlos Eduardo foi apenas uma coisa proforme, extremamente profissional. Senti muita falta de parabéns efusivos, inclusive de Thaís e de Micarla. E todos esses detalhes fazem muita diferença, principalmente em um ano eleitoral, né? Então tá todo mundo de olho nisso também. E ó, eu quero aproveitar a presença de vocês aqui, claro, para a gente falar sobre São João, né? Festa junina, porque a abertura da festa junina de Mossoró atraiu uma multidão no fim de semana e muitos políticos e pré-candidatos também marcaram presença aí nesse evento, né? Gustavo, você acha que esse clima junino ajuda também nas articulações partidárias e políticas para essa disputa eleitoral, hein? Olha, o que teve em Mossoró foi uma festa popular, uma festa da cidade. Os políticos estavam... Teve gente que disse que a governadora Fátima Bezerra foi vaiada, não foi. A governadora Fátima Bezerra foi extremamente bem recebida. Mossoró é uma das cidades que ela tem a maior popularidade aqui do estado do Rio Grande do Norte. Hoje todas as pesquisas dão ela acima de 60% lá. Fábio Dantas é lá embaixo. Então, Fátima foi bem recebida. Eu acho que aí a coisa política que a gente pode fazer é o seguinte... Quem recebeu Fábio e Rogério Marinho foi o prefeito de Mossoró, o Alisson Bezerra, que goza de grande popularidade. Então, essa aí, realmente, a política é simbologia.
E Alisson foi muito claro na simbologia dele. Eu diria hoje que tem uma disputa entre Alisson e Álvaro Dias. Aquele que apoiar Fábio primeiro vai ter uma diferença no possível governo Fábio Dantas e também em relação a uma subida que o candidato poderá dar, que é natural isso, que quem está na frente tende a ficar ali, quem não tinha nada tende sempre a subir. Então, aquele que chegar primeiro vai ser o papai de uma grande subida. Os dois vão vir. Agora, quem chegar segundo vai engolir mosca. Eu não posso nem dizer que é a mulher do padre, porque mulher de padre, agora a gente não pode falar desse negócio de sexo aí com o padre, não. Os padres estão bravos, estão no cangaço, querem queimar igual a Nero Roma, querem usar bala como lampião no cangaço, quando era só para distribuir hóstia e a palavra de Deus. Está tudo errado. Apaga tudo e recomeça de novo. Thaisa Galvão, Mossoró, cidade junina, cenário perfeito aí para unir novos aliados? Perfeito para uns, imperfeito para outros. Vanessa, só começando aqui pelo aniversário do ex-prefeito Carlos Eduardo, que Gustavo se referiu, Carlos Eduardo postou um agradecimento a tantas publicações pelo aniversário dele. Eu também fui pesquisar e não tinha nenhuma, nem os ex-secretários dele, os mais próximos, colocaram. E detalhe, depois que ele postou, 1 hora depois foi que a governadora postou, como que tinha sido cobrada por ele. E aí, depois da governadora, os comentários na postagem da governadora são os mais absurdos do mundo contra Carlos Eduardo. Gustavo, agora nada me impressionou mais do que a vice-prefeita de Natal, Aila Ramalho, indicada por Carlos Eduardo, não ter parabenizado Carlos Eduardo nas redes sociais. Foi um esquecimento imperdoável. Então, mostra que Carlos Eduardo está literalmente abandonado, porque até a Ilha se esqueceu de dar parabéns. Então, em solidariedade a Carlos Eduardo, vão aqui os meus mais sinceros parabéns para o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que fez aniversário ontem. E foi para o Pingo da Meio-Dia e ficou lá também deslocado, porque ele não apesar de ter resgatado o Carnaval e Natal, ele não é muito afeito a isso, a dançar, ser simpático com o povo. Então, ele tirou aquelas fotinhas ali, pegando no ombro de um, de outro, vestiu azul igual o seu adversário Rogério Marinho, e que também andou meio sem graça ali no meio do povo, que Rogério também não iria, nem ele, nem Carlos Eduardo, não iria para o Pingo da Meio-Dia se o ano não fosse eleitoral. E aí, o que me chamou a atenção foi a oposição, mais precisamente o Partido Solidariedade, que é o partido de Fábio Dantas, candidato a governador, que é o partido do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. O Solidariedade foi em caravana. Foram todos os deputados, Kelpis Lima, Cristiane Dantas, subtenente Eliabe, o próprio Fábio Dantas, todo mundo junto, fizeram pose assim, fazendo assim numa foto, juntaram aquele paredão, fizeram uma foto com o prefeito Alisson Bezerra e não passou disso. As próprias assessorias desses deputados, do candidato a governador, mandaram essas fotos e não teve mais nenhuma outra foto de abraçando o povo, de meio do povo, ficaram todos ali parados dentro de um camarote. O prefeito Alisson Bezerra fez a foto e sumiu no meio do povo, lá curtindo o seu momento de muita, muita popularidade. Os populares do Mossoró Cidade Junina foram o prefeito Alisson Bezerra e a governadora Fátima Bezerra. A governadora Fátima Bezerra estava em casa porque ela gosta de festa, ela gosta de carnaval, ela já teve bloco na Praia da Ritinha, então, para ela não era peixe fora d'água. Ela estava lá, muito bem obrigada, não foi vaiada, como o Gustavo disse, mas como quiseram publicar lá em Mossoró, não houve vaia. E outro que também estava muito bem obrigado na festa era o pré-candidato a senador, Rafael Mota. Rafael Mota, que vai para esse tipo de festa, que é jovem e que não se sentiu peixe fora d'água no Pingo da Meio-Dia. Mas a popularidade do prefeito Alisson Bezerra permitiu a ele o que não permite a quase nenhum político. No meio da festa, exatamente quando acabou o show de Bel Marques, iria começar o do Chica Banda, vamos dizer assim, no ápice da festa, o prefeito Alisson Bezerra fez um discurso político e foi aplaudido. Então, isso não existe, praticamente não existe. O prefeito Alisson Bezerra está vivendo o seu melhor momento e não emprestou essa popularidade
a Fábio Dantas e aos candidatos do Solidariedade, porque até esse momento, mais de 24 horas depois do Mossoró Cidade, aliás, mais de 48 horas depois do Mossoró Cidade Junina, o prefeito Alisson Bezerra não postou uma foto com nenhum desses que foi lá em busca da carona na popularidade dele. Tá aí. Muito obrigada pela participação, Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros. Uma excelente semana para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.